há uma questão instigante, e eu pergunto para vocês, não precisam responder, apenas pensem nisso. A graça é uma coisa justa ou é uma coisa injusta? Vocês acham, por exemplo, justo um assassino, um traficante, um estuprador, um ladrão, um corrupto, um mentiroso, um opressor, um torturador, um blasfemador, ser perdoado por Deus de todos os seus pecados, de todos os seus erros e até de todos os seus crimes? Vocês acham justo para ele? Mas aí eu volto à pergunta, vocês acham isso justo? Acham justo? Será que a graça é de fato justa? Por exemplo, num caso bíblico, vocês acham justo que alguém que tenha trabalhado apenas por 1 hora receba ao final do dia o mesmo salário, o mesmo pagamento de alguém que trabalhou 3 horas, 6 horas, 9 horas ou 12 horas de um período completo? Vocês acham isso justo? Vocês acham justo que figuras como Davi, que compôs esse belo salmo, que figuras como Davi, como Salomão, como Manassés, como Sansão, como Paulo, que cometeram vários tipos de pecados, de delitos e até crimes, que depois eles tenham alcançado o perdão e a misericórdia completa de Deus? Isso parece justo aos nossos olhos? E por outro lado, vocês acham justo que alguém que nunca pecou, alguém puro, santo, perfeito, tenha sido morto cruelmente numa cruz, não apenas como pecador, mas sendo considerado como o próprio pecado? Deus o fez pecado por nós, diz a Bíblia, para que então alguém, de fato pecador, seja perdoado e tido como um justo que nunca pecou. Vocês acham justo isso? E tem mais. Ao contrário do que acontece na justiça dos homens, aqui tem vários advogados, a justiça de Deus aceitou num determinado momento que alguém culpado, inteiramente culpado, não pagasse a pena dos seus pecados, mas fosse substituído por alguém inocente. Ou seja, Deus permitiu a troca da culpa de um pela inocência de outro. Vocês acham justo isso? A graça é justa ou ela é injusta? A graça é justa ou ela é absurda? A graça é justa ou ela é até estranha, como diz o hino Amazing Grace, Essa substituição de um culpado por um inocente é justa ou é injusta? Irmãos, eu costumo dizer que se a graça fosse justa, ela seria chamada justiça e não graça. Porque a graça, de certa forma, ela anda na contramão da justiça. A justiça chega e diz assim: pecou, tem que morrer. A graça vem e diz: pecou, sim, tem que morrer, mas eu morro por ele. O que faz com que a graça, que nos parece, que parece aos nossos olhos ser injusta, o que faz com que ela se case com a justiça, é justamente o grande amor de Deus e sua disposição de pagar uma pena impagável. É a vontade de Deus de nos salvar, é esse desejo imenso que Deus tem de que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se. E assim podemos entender, de modo bíblico e claro, que não houve nenhuma injustiça na cruz. Na época da Semana Santa, nós nos enternecemos e choramos com a cena da cruz, e achamos que aquilo ali foi uma injustiça, mas não foi injustiça. Ao contrário, era a justiça de Deus sendo plenamente executada na cruz. Na cruz, a graça e a justiça se encontraram.
a misericórdia e a lei se encontraram. E na prática, quem morreu na cruz não foi Jesus Cristo. Quem morreu na cruz foram os nossos pecados, que ele representava e levava sobre ele. Quem morreu na cruz foi a morte eterna que ele sofreu. Pelo menos é isso que o Evangelho nos ensina. A Bíblia Sagrada é uma coleção de modelos. Quem fala difícil costuma dizer uma coleção de arquétipos. É uma coleção de modelos, de personagens que se parecem um pouco com cada um de nós, e nós nos parecemos um pouco com todos eles. Todos nós, por exemplo, todos nós temos um pouco de Abraão, de Jacó, de Davi, de Salomão, de Pedro e vários outros personagens bíblicos, principalmente quanto aos seus defeitos. As vidas dessas pessoas mostraram que, se fossem necessários méritos, virtudes próprias para obter a salvação, nenhum deles chegaria aos céus. E, obviamente, também nenhum de nós. E não só esses aí, mas mesmo aqueles sobre os quais a Bíblia não cita nada de negativo, como, por exemplo, Enoque, como Daniel, como Maria, mãe de Jesus, nenhum deles chegaria aos céus se a salvação dependesse dos nossos méritos pessoais. Se depender dos nossos méritos pessoais, o céu é uma absoluta impossibilidade para qualquer ser humano. Como é que ele justifica o pecador arrependido? Unicamente por um ato de fé desse pecador, e leva esse pecador a se apossar por essa fé da graça de Deus. Daí, justificação pela fé. Uma graça que é salvadora, uma graça que no momento seguinte é justificadora, que no momento seguinte é santificadora e que um dia será também glorificadora. Estudar o plano de salvação é conhecer como tudo isso funciona para Deus e como nós podemos nos beneficiar desse amor sem limite. A doutrina da salvação é uma ciência. Como ciência, ela tem fórmulas, ela tem variáveis, ela tem incógnitas, mas ela também tem resultados. Quando nós conseguimos entender, combinar e colocar esses elementos, cada um deles no seu lugar, cumprindo a sua função na vida do crente, no momento certo, da forma correta, aí nós obtemos segurança e certeza e alegria da salvação. Aí a nossa religião pessoal se torna muito mais real, eficiente, e nós temos paz com Deus. Que Deus nos dê essa paz, que Deus nos dê a certeza do seu poder transformador, esse poder que o Evangelho tem para salvar todo aquele que crer.